Da cor da troca. Da cor do diálogo. Da cor da política. Da cor dos dados. Da cor da juventude. Da cor da educação. Da cor do legado. Da cor das mulheres. Da cor do futuro. A Voz da Cor, o podcast onde vozes diversas se encontram. A voz da cor. Olá, sejam bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes ao A Voz da Cor. Meu nome é Gabriela Araújo e neste mês da mulher negra, latino-americana e caribenha, convidamos mulheres incríveis para falar sobre a representatividade negra na comunicação. Agora eu vou falar um pouquinho sobre as nossas entrevistadas. Dandara Fonseca, jornalista, trabalhou como repórter e com redes sociais e também na revista Trip e TPM e colaborou com a FAAP e Almanac Netflix. Agora ela está na The Summer Hunter e também é apresentadora do podcast Desenrola. Também estamos com Jonaína Barbosa, técnica em design gráfico, roteirista, graduada em rádio e TV com especialização em gestão de marketing. A trajetória da Janaína ganhou uma nova direção em 2011, quando passou a atuar com comunicação no terceiro setor. Ela já colaborou com organizações como Mais Diferenças, Plan International Brasil, Sustenidos, Fundação Lema e agora é coordenadora de comunicação no Baobá, Fundo para a Equidade Racial. Sejam bem-vindas, é um prazer falar com vocês aqui no A Voz da Cor. Gabi, só queria agradecer mesmo poder participar aqui dessa conversa junto com a Dandara. Acho que o papo vai ser muito bom e é isso, vambora. E você, Dandara? Também queria agradecer, queria dizer que estou muito feliz, adoro conversar, ainda mais com pessoas inspiradoras, então acho que vai ser muito legal esse papo. Maravilha. E por que vocês escolheram a carreira na comunicação? Vai lá, Dandara. Tá, vou começar então. Bom, eu não pensava no jornalismo e nem na comunicação desde sempre, né? Eu cheguei a fazer um técnico em design de interiores, porque eu acreditava fiamente que eu queria ser arquiteta. E aí eu fiz um técnico no METEC, junto com o meu ensino médio. E, cara, odiei, assim, o curso, não era o que eu esperava. E fiquei um pouco perdida, assim, né? E comecei a pensar no que eu gostaria de fazer. E, assim, eu sempre fui aquela criança na escola que tinha as notas ótimas, mas toda a reclamação era, nossa, mais conversem, sabe? Que fala assim, nossa, não para quieta um segundo, coloco ela com que ela não tem amizade, fala com todo mundo. E eu sempre gostei muito de conversar, de me comunicar. E ouvir as histórias das outras pessoas e saber das histórias das outras pessoas, sempre fui muito curiosa. Meu pai também foi um agente muito importante nessa história, que ele sempre me estimulou a ter minhas opiniões, assim, então ele gostava de conversar comigo e nos debates queria saber por que eu achava aquilo, queria que eu defendesse os meus posicionamentos. E aí, enfim, eu pensei em ir pro jornalismo, porque eu sempre gostei muito de ouvir, de escrever histórias e sempre tive posicionamentos fortes e conversando com todo mundo, assim. E aí acabei optando pelo jornalismo e me encontrei, assim, na profissão. Depois fui trabalhar com redes sociais, que eu nem imaginava que eu fosse gostar e acabei gostando muito dessa área e da comunicação nessa área. Enfim, acho que é um pouco dessa minha história, do porquê eu escolhi aí a comunicação. E você, Janaína, como é que você encontrou-se na comunicação? Então, a minha história tem um começo parecido com a história da Dandara, né? Eu fiz ETEC também, passei por alguns cursos técnicos ali até encontrar design gráfico, né? Que foi onde eu encontrei até... Eu fiz Rocha Mendes, fiz GV... Eu fiz Carlos de Campos, elas eram meio amigas ali, né? As etequeiras, né? ETEC acho que também ensina bastante coisa pra gente e inclusive viver, assim, conviver com a diversidade, né? Com a diversidade territorial de pessoas, de corpos. Acho que ali é onde começa esse olhar até pro diverso, assim, né? Na minha vida. E... Bom, fiz design gráfico, aí depois fui fazer rádio e TV, né? Eu sempre fui uma pessoa que adorei novela. Mas mais do que novela, eu gostava muito, muito, muito de rádio, né? E aí fui estudar rádio e TV na faculdade. Ali eu me apaixonei pelo vídeo, pelo audiovisual mesmo. Eu gostava muito daquele negócio dos bastidores mesmo, né? Assim, de resolver pepino de edição, de lidar ali com as ferramentas, com as máquinas, com os aplicativos que a gente usava. Eu gostava bastante de poder contar histórias, né?
com o recorte que eu escolhesse, assim. Eu achava isso muito poderoso, muito especial. Entender como que aquele monte de fragmentos ia parar na televisão, parar no cinema, pra mim foi muito mágico, assim, né? Então, me apaixonei por isso. Trabalhei um tempo, inclusive, né, com publicidade no audiovisual. E eu nunca pensei em trabalhar com comunicação. Acho que eu nem sabia o que era comunicação, até começar a entender como aquilo que eu fiz em design gráfico, como o que eu aprendi em rádio e TV, como o próprio hip hop, né? Sou uma super ouvinte de hip hop, e o jeito de contar histórias, narrativas, como essas coisas foram se somando e fizeram com que eu procurasse trabalhar no terceiro setor, né? Eu sabia que eu ia trabalhar com a comunicação no terceiro setor porque eu era de rádio e TV, e acabei aprendendo outras coisas. Então, trabalhar com redes sociais, já fui educadora, já fui videomaker no terceiro setor, já fiz mil coisas, né? Mas acho que a comunicação me trouxe até aqui, assim, não fui eu que fui atrás dela, sabe? Quando eu virei uma comunicadora. Foi bem assim que aconteceu. Ai, maravilhosos. Eu me encontrei muito no que vocês falaram, assim. Vou falar um pouco da minha trajetória aqui também. Eu também tinha esse interesse de querer, me inspirada muito nessas figuras da televisão, né? Principalmente Glória Maria e Fátima Bernardes. Então eu falava, nossa, eu quero ser essas pessoas da TV, quero entrevistar todo mundo, desbocada na infância, assim. Aí também fiz jornalismo, mas eu acabei me direcionando para o terceiro setor também. Trabalhei em grandes redações, e aí depois eu comecei a me questionar, nossa, será que o que eu estou entregando como jornalista, como repórter, fazendo pauta sobre economia, mercado financeiro, será que eu estou realmente me comunicando com as pessoas que eu queria me comunicar quando eu resolvi ser repórter ali, porque eu achava que eu poderia mudar o mundo? Sabe aquela coisa bem idealista? Nossa, preciso mudar o mundo, preciso ter uma pauta. Eu acho que nesse meio de trocada de chave para o terceiro setor foi quando eu comecei a me entender como mulher negra também. E aí depois eu queria ouvir vocês também como é que foi esse processo de descoberta, ou se vocês já se entendiam como mulheres negras desde o início. Como é que essa questão pessoal e profissional, elas foram se misturando na trajetória de vocês? Nossa, o meu foi bem parecido com o que a Janaína comentou ali. O meu foi na ETEC também. Eu vim de uma escola particular muito branca, né? Então, assim, não era uma escola particular ali caríssima, né? Era a escola que meus pais conseguiam pagar ali de bairro, mas já era muito branca, né? E, assim, eu sabia que eu era diferente das pessoas que estavam ali, mas não sabia exatamente o que, sabe? Então, ficava com aquele medo de sofrer bullying, com aquele medo de ser ali, né, não ser aceita, mas eu não entendia direito. E quando eu fui pra ETEC, e aí na ETEC é esse ambiente que você convive com muitas pessoas diferentes de territorialidade, porque eu saí daquela escola de bairro e aí eram pessoas de várias partes de São Paulo, de várias classes sociais diferentes, e com certeza mais pessoas pretas do que a escola que eu tava, né? E eu lembro de um dia que umas alunas mais velhas foram dar uma palestra sobre feminismo, e aí elas falaram assim, então, a gente queria ouvir um pouquinho você, do lugar de mulher negra. E aí naquela hora, sabe quando você vai pra trás, assim, eu falei, putz, né? Sabe? Sei lá, parece que as coisas clicaram, assim, né? Tudo começou a fazer sentido na cabeça. E a partir desse dia eu comecei a buscar mais, entender mais o meu lugar, entender como eu já vivia todas essas coisas que me atravessavam por ser uma mulher negra, apesar de não saber quase, né, que era uma mulher negra. E eu acho que esse despertar foi aí, sabe? Começar a procurar mais sobre, começar a entender como aquilo me afetava socialmente e psicologicamente até ali também, né? Entender que várias das minhas questões não eram individuais e sim sociais, né? Então foi muito importante pra mim, foi nesse momento, assim. Comigo também foi bem parecido. Eu estudava num colégio particular, de bairro, era uma das poucas. E muito cedo eu consegui entender que eu era diferente de todo mundo ali naquele ambiente. E talvez ali eu tenha descoberto, inclusive, o racismo, né? E essa diferença, porque era o jeito que eu era tratada na escola, o jeito que os meus professores me tratavam, o que eles esperavam de mim em termos de conhecimento. Então, de mim era sempre esperado ignorância, burrice, né? Nada de especial pra dizer, nenhum aprendizado, né? E eu sempre fui ali do por que não, né? Por que não eu? Por que não? Por que não isso, né? Então, não era uma pessoa ali muito vocal,
Mas na minha atitude era isso, assim, eu acho que era navegar por aquele espaço, tentando provar pra todo mundo que sim, eu podia, que eu entendia, que não sei o que. Então assim foi minha infância. E aí eu descobri que eu era negra com o KLJ, né, gente? O KLJ apresentava um programa na MTV que chamava Yo MTV. E num dos primeiros dias da consciência negra, ele foi pras ruas fazer uma entrevista perguntando pra pessoas negras se elas eram negras. E várias pessoas respondiam assim: eu sou morena, eu não sou negra, eu sou branca, né? E aí eu fiquei em choque com aquilo, porque eu falei, gente, é claro, eu sou uma pessoa negra, minha família inteira é negra, né? Como não? E aí foi ali que eu percebi, e ali acho que trouxe outra camada para aquilo que eu vivia na minha infância, né? Que é, eu sou negra, eu reconheço isso. Tem várias pessoas que vivem coisas que eu vivo como eu. Tem várias músicas que falam disso, né? Antes pra mim era tudo uma questão de classe, né? Era só uma questão de classe. E aí depois eu fui entendendo onde eu estava, como eu era vista, qual era o meu papel nesse coletivo, nesse grupo grande. Eu acho que foi o hip hop que trouxe isso pra mim, assim. Tanto o entendimento primeiro, né? Mas depois também como você combate, como você se sente orgulhosa de ser quem você é, né? Eu acho que foi ali, logo no começo, eu sinto que eu tive muita sorte. Ainda tenho descoberto coisas até hoje, mas eu tive muita sorte, né, de poder refletir sobre isso na adolescência, né? Eu tenho 38 anos hoje, então lá no fim dos anos 90, ninguém discutia racismo, né? Era até feio você falar que alguém foi racista, né? E não o contrário. Então, pra mim foi muito importante, assim, né? Por isso que eu gosto sempre de falar, de enaltecer o hip hop, porque eu acho que pra muita gente, assim como eu, foi a resposta de tantas perguntas que a gente não sabia nem fazer, sabe? Pra mim, eu tenho 24 anos, né? Então, pra mim foi muito Emicida, né? Ele é também da extrema... Eu sou da extremo norte de São Paulo, né? Da periferia do extremo norte de São Paulo, e o Emicida também. E eu lembro de ouvir a mixtape, né? E também ali as coisas irem clicando na cabeça, né? Muito louco como faz esse papel pra gente, né? É verdade, como a gente consegue ter esse espelhamento, né? Com artistas, enfim... não só na música, mas em outras frentes, como a gente consegue ter esse olhar e às vezes a gente consegue se questionar, né? Eu lembrei, deu um gatilho agora de quando um amigo meu falou, você é negra, tá? Aí eu? Tipo, a gente tava conversando, assim, acho que foram alguns gatilhos ao longo da vida, mas a minha descoberta como uma pessoa negra foi um pouco mais tardia. Foi durante a faculdade mesmo. Mas voltando aqui, gente, falando sobre... um pouco como os nossos corpos aparecem na comunicação como um todo, a gente viu um aumento expressivo, né, na participação de pessoas negras na publicidade, seja na TV ou nos meios digitais, mas a gente ainda não é protagonista, né, de comerciais nas telinhas ou na internet, né? E essa é uma das conclusões da pesquisa Todos, que ela foi realizada pela Aliança Sem Estereótipos, da ONU Mulheres, e alguns segmentos que a gente sequer apareceu lá em 2021, que foi a última edição da pesquisa, por exemplo, foram lar e decoração, calçados, automóveis, bebidas não alcoólicas e turismo. Uma outra pesquisa, lançada em junho de 2022, da Iodiversidade, em parceria com o Instituto Locomotiva, levantou que 77% dos brasileiros, eles acreditam que é papel das marcas e das empresas apoiar pautas ligadas à igualdade racial. E, além disso, 79% estão atentos ao que se chama de cumprir tabela, né? E acreditam que muitas marcas se aproveitam do combate ao preconceito apenas para fazer propaganda, mas não tem ações realmente efetivas, né, para mudar a realidade. E aí, como é que vocês veem os nossos corpos mesmo sendo representados nas mídias e como é que a gente pode se apropriar das nossas próprias narrativas, né? A gente ainda está muito longe de ter uma comunicação com equidade, de fato? Eu acho que a gente tá longe, sim, né? Acho que o jeito que a sociedade brasileira opera, né? Pra mim, a sociedade brasileira é uma sociedade escravocrata, né? A gente tem menos tempo de sem escravidão do que com ainda, né? Então a gente é muito novo nisso ainda, né? Um país que não assume o seu passado também, que não gosta de tocar em nenhuma ferida que tá aberta, né? E, obviamente, acho que em todos os setores da sociedade é assim que se opera, né? Acho que tem um peso também do capitalismo,
aí, né? Tanto quando a gente fala de quem não aparece na tela, quanto quando a gente fala de quem tem aparecido agora. Eu acho sim que tem uma questão exclusivamente de interesse financeiro nesse caso, né? Quando a gente vê aí mais pessoas negras na publicidade, mas ainda assim não estando em todos os lugares, não sendo representadas na sua diversidade de forma real. Então, eu acho sim que a publicidade se aproveita bastante disso, né? Acho que muito dessa mudança vem dessa necessidade de vender, né? Nós somos pessoas que compramos, nós temos poder de compra, nós consumimos, né? Então, acho que entenderam, né, que, como assim que a gente não tá mostrando essas pessoas que vão comprar? Vamos colocar essa galera na tela. Eu acho que no final é pra gente consumir e não, de fato, pensando em diversidade, né? Acho que sem diversidade real de corpos, de pessoas, de cores, a gente não reflete o que é a riqueza da sociedade brasileira. E quem perde é quem não apresenta essas pessoas, quem não mostra, quem não as tem em suas empresas, pensando esses projetos também, né? Quem tenta adivinhar como a gente se sente, quem tenta adivinhar do que a gente gosta, mas nunca nos chama para conversar na mesma mesa. Eu acho que se a gente chegou até aqui bastante, sim, por interesse mesmo monetário, né? Econômico, por manutenção mesmo desse capitalismo. Mas, por outro lado, acho que se a gente chegou nos lugares que a gente chegou também e aparece nos lugares onde a gente aparece, é porque a gente não desiste, né, pessoal? Sim, a gente faz muito pela gente mesmo. Eu amo ver, e acho que essas pessoas estão perdendo tempo, assim, sabe? Eu acho que a publicidade perde tempo, as grandes empresas estão perdendo tempo, estão atrasadas, né? Se você não tem uma diversidade de pessoas, de pensamento, de metodologia dentro do lugar, dentro de uma empresa, a conta não vai fechar, né? Você não vai conseguir responder a todos os anseios da sociedade. Enquanto isso, a gente tem vários exemplos aí de organizações negras, de empresas negras, de lideranças, de pessoas que estão aí fazendo seu corre, movimentando várias engrenagens, saindo desses modelos, né? Então, pensando novos modelos, novas metodologias de trabalho, de narrativa, juntando todos esses fragmentos de conhecimento que foram formando a nossa personalidade para fazer diferente, para fazer melhor. Então, eu acho que quem perde é a publicidade, assim, não, né? Quase como uma entidade, né? Não a gente que tá correndo aqui e tá pensando em tudo isso enquanto trabalha, né? Enquanto produz. É quase ter que fazer 2 vezes mais, né? Parece que a gente tem que fazer 2 vezes mais do que outras pessoas para mostrar que a gente consegue estar nesses espaços e que a gente tem que estar nesses espaços, né, assim. Eu acho que sim, essa melhora tem muito a ver mesmo, né, com se adequar ali e essas várias pesquisas que mostram quão é alto o nosso poder de compra ali, né, e que, enfim, a gente se vê representado é muito importante. Mas acho que a gente ainda dá muitos tropeços, assim, né? E tem que pensar muito. Por exemplo, essa semana, né? Viralizou a equipe do Cazé TV, né? Que é uma mídia nova, que é um cara legal que tá ali, mas pra cobrir a Copa Feminina, né? Pela internet. E era uma equipe toda de mulheres brancas, né? Então, é muito perigoso e a gente tem que se atentar a isso, né? Nesses novos formatos também que se mostram ali como precursores e que estão ali revolucionando, mas ao mesmo tempo não estão porque, por exemplo, não tem mulheres pretas em uma equipe, sabe? Assim, ou mesmo em cargos de liderança, né, dentro das organizações. Exato. E também empresas, assim, que muitas vezes abrem vagas ali, por exemplo, né, para pessoas pretas, que abrem vagas ali afirmativas, mas ao mesmo tempo não fornecem as condições também para que essas pessoas se mantenham ali naquelas empresas, né? Porque não é você somente abrir uma vaga, né? É você entender o seu ambiente, é você entender como aquela pessoa vai se inserir naquele ambiente, se você vai abrir mão, por exemplo, de um inglês que você tá ali avançado, é você entender se você vai dar um curso para essa pessoa, se você vai conseguir dar todo o apoio que essa pessoa precisa, né? Então, são mudanças para além de uma vaga afirmativa, por exemplo, né? Que são necessárias dentro dessas empresas. E tem consultorias já que estão fazendo um trabalho muito legal sobre isso, mas é mais profundo que a gente tem que ir para pensar sobre essa inserção, a não ser só a pessoa que tá ali no comercial também aparecendo, sabe? Essas mudanças têm que ser mais profundas também, né? Exatamente.
E de acordo com um levantamento do IBGE, a população negra compõe 56% da população brasileira, né? Mas segundo uma pesquisa do perfil racial da imprensa brasileira, pretos e pardos correspondem a apenas 20% dos postos de trabalho em redações pelo país. Quando falamos em cargos gerenciais, eles são ocupados em sua maioria por brancos, 61%, contra 39% de negros, comprovando a dificuldade de acesso dos profissionais negros a posições de liderança nos canais de comunicação. No terceiro setor, uma pesquisa realizada em 2019 pela Associação Brasileira de ONGs, a ABONG, sobre a empregabilidade de pessoas negras no setor, mostrou que elas ganham em média 27% menos que as brancas. Diante disso, eu gostaria de perguntar para vocês duas: quais os impactos deste descompasso mostrado por esses dados, não só nas redações, mas também no terceiro setor? Alguma de vocês já passou por situações de racismo dentro do ambiente de trabalho? Sim, né? A resposta é sim. Acho que quase sempre, né? Eu me sinto muito privilegiada hoje de trabalhar numa organização 100% negra, né? Então, é diferente. Acho que, como a Dandara estava falando, né? Eu acho que as empresas, essa busca, essa ânsia, esse quase fetiche, né? Às vezes, por ter pessoas negras ali integrando o seu time, acaba pessoas negras, pessoas trans também, né? É que nós, pessoas negras, somos uma maioria minorizada, na verdade, né? Mas essa ânsia, né, por ter pessoas só compondo a equipe, por chegar ali no final do mês, no final do semestre e ter apenas uma avaliação ali, que eles torcem para dar uma nota boa, né, da avaliação das pessoas negras da organização, a verdade é que isso não basta, né? A gente quer poder ser e estar. Eu realmente gostaria de ser e estar nos espaços, né? Acho que se a gente entra, mas não tem, acho que até mais do que formação, né? Às vezes um curso de inglês, uma coisa desse tipo, mas também se não tem o ouvido, a mente aberta para o conhecimento, para a nossa forma de falar, para a nossa forma de pensar, para o jeito da gente trabalhar, a gente vai ser só mais um pedaço ali, né? Eu costumo ver assim, né? Já passei por várias organizações, né? Já trabalhei em várias organizações, em tempos que não se discutia ter equidade dentro do ambiente de trabalho. Inclusive, a gente falava muito de equidade de gênero, mas não necessariamente equidade racial dentro dos ambientes de trabalho, dentro da composição das equipes, né? E o que você costuma ver, né, quando muitas pessoas negras começam a se organizar ali dentro, né, que você começa a trocar com essas pessoas, primeiro é uma força descomunal, assim, né, uma força de mobilização descomunal. Dependendo do nível de opressão do ambiente, você pode encontrar muitas pessoas pretas doentes, né, se achando incapazes, burras, ignorantes, não têm o conhecimento adequado para estar naquele lugar, para ocupar aquela posição, né? Você vê as empresas também com medo de fazer movimentações ali. Então todo mundo quer ter pessoas negras na sua organização, mas você não vê nenhuma liderança ali querendo dar seu lugar. Ela tá ali fazendo o seu discurso o tempo todo, né? Ai, porque a branquitude, ai que dó. E aí, mas você nunca vê as pessoas de fato, as pessoas negras ocupando esses espaços, né? Tendo liberdade de pensamento, liberdade de formas de trabalhar, né? Então a gente sempre vê aquele pensamento, aquelas mesmas metodologias, aquele mesmo pensamento eurocêntrico, muitas vezes sendo disseminado nas empresas, nas organizações, enquanto a gente chega com tudo dentro e muitas vezes não consegue, não tem espaço, né? Não tem abertura para apresentar, né, outra forma de trabalho. Então você vê isso, ou as pessoas estão doentes ou elas estão se estapeando por uma mísera posição individual, né? Isso acontece também. Então, elas estão se estapeando, pisando um na cabeça do outro, sem pensar muito, como se isso fosse uma conquista individual e não coletiva, né? Eu não vejo assim, eu acho que... E mesmo acho que daqui a poucos anos, né, comparando aí o tempo que a gente teve de escravidão e tudo mais, eu acho que em poucos anos a gente vai ter mais equilíbrio, falando em número, né, dentro das empresas, entre pessoas negras, pessoas trans, o reflexo da sociedade dentro das empresas. Mas eu acredito também que o racismo, ele é tinhoso e ele se move, né? Então ele dá sempre um jeito de se movimentar, e eu acho que é aí que a gente tem que ficar atento. A gente vai ser mais chamado para os lugares, eu sinto que tem mais vagas afirmativas a cada dia,
Porém, a gente tem que ficar muito atento a esses métodos que ainda são aplicados dentro das empresas, das escolas, o jeito de pensar, o que se ensina. Tudo isso vai formando a gente e vai fazendo a gente ocupar um lugar do mundo que às vezes é muito pequeno para nós, sabe? Com as minhas experiências, assim, que são poucas ainda, né? Não tenho muitos anos de carreira, mas o pouco que eu experienciei, assim, eu sinto que é muito... precisa tomar muito cuidado, assim, nas empresas, porque eu sinto que muitas vezes você sendo uma pessoa preta e muitas vezes sendo uma das únicas pessoas pretas da redação e, enfim, dos lugares, porque essa, infelizmente, ainda é a realidade. É muito difícil você estar em um lugar onde grande parte da equipe, ou pelo menos metade, são de pessoas pretas, né? Ainda é uma pequena porcentagem nos ambientes. Eu sinto que é muito comum você virar também uma consultora racial ali, quase, né? Então, qualquer questão relacionada a isso, as pessoas vêm te questionar, né? E eu lembro que eu respondia muito, assim, no início, porque você tá ali, né? Querendo aprender, querendo ser prestativa, né? E hoje em dia, assim, eu lembro de um caso que aconteceu há um tempo atrás, que era falando sobre o termo Black Friday, e não era nenhuma competência minha ali, não tava na minha área, e falaram, não, acho que a Dandara pode pesquisar e explicar melhor sobre esse assunto, por que esse termo não pode ser usado. E eu lembro que eu falei, não, eu não sei o porquê esse termo não pode ser usado, e eu não vou procurar sobre isso, sabe? Porque não é porque eu sou uma pessoa preta que eu tenho que estar aqui pra falar sobre todas as questões relacionadas a isso é certo, isso é errado, isso ainda pode ser usado, isso ainda não pode ser usado. Não, eu tô aqui sendo repórter, ou seja, qualquer outro cargo ali que eu esteja ocupando naquele lugar, né? Então, eu acho que é muito isso que a Janaína comentou, de que às vezes não é aquele racismo que a gente tá mais acostumado ali, né? Mas ele vai se adaptando também, vai moldando pra você sempre ser lembrada de alguma forma ali, né? Que você tem que falar sobre isso, ou que, enfim, você tá nessa posição, né? E agora trabalhando também, eu trabalho agora no The Summer Hunter, né? Que é um site que fala muito sobre viagens e fala muito sobre esse lifestyle da praia. E é um lugar onde a persona que você imagina não é uma pessoa preta, infelizmente, ainda, né? É um lugar, um assunto muito branco ainda, né? As imagens que você vê, as coisas que vem no seu imaginário do verão, aquela pessoa que tá na praia, ainda é muito branco, né? Então, eu sinto, às vezes, dificuldade de me encaixar nesse espaço, tanto que quando eu entrei, eu pensava, putz, mas eu não sou a pessoa que as pessoas imaginam de estar trabalhando nesse espaço, porque eu olho as pessoas trabalhando nesse espaço são diferentes de mim, né? Mas ao mesmo tempo eu quero estar ocupando esse espaço porque, enfim, eu adoro falar sobre viagem, amo viajar e acho que tem que ter também conteúdos com os nossos olhares, né? Ali que são diferentes e cada um de nós tem um olhar diferente, né? Então é complicado, assim. Acho que são várias questões, assim, nesse entorno. Acho que o problema ele ainda se mostra mais complexo quando a gente acrescenta o recorte de gênero, já que 52,3% das jornalistas negras afirmam já ter sido vítimas de racismo e misoginia. De que maneira que a gente consegue contribuir para o fortalecimento de uma imprensa e de uma comunicação antirracista e feminista para vocês? Olha, eu acho que questionando... Falo muito do método, né? Porque eu acho que o método que a gente fala, né? Que é o mainstream, enquanto isso tá correndo, tem um monte de jornalista independente, de jornalista produzindo nos seus territórios, quilombolas, ribeirinhos. Acho que a gente precisa se abrir para isso, sabe? A gente precisa falar mais sobre isso, a gente precisa, talvez... Acho que a gente tem uma questão financeira, né? Que não é financeiramente sustentável. Não é fácil você ser independente, né? Não é fácil. Às vezes a gente precisa estar nesses espaços gigantes, nessas grandes corporações ali. E acho que eles têm uma obrigação moral também, né? É isso, eu vejo muito como atraso, né? Mais do que só uma obrigação, eu acho que eles estão atrasados, né? Acho que é por isso que a gente faz tanta movimentação e reivindica tanta coisa. Isso tem mudado a cada dia. Eu acho que o espaço para as mulheres aumentou bastante, né? Acho que o espaço para as mulheres negras ainda é uma questão, né? Se a gente for falando, né, de, sei lá, de pessoas trans, a gente tá falando, né, de mais escassez ainda, né?
No paralelo, também acho que a gente pensar outros meios, outros modelos, outras formas de se organizar, formas, inclusive, que a gente conhece, que a gente pratica em outras áreas da nossa vida, né? É possível a gente se organizar mesmo, e acho que ter outros formatos outros meios de trabalhar, acho que a gente pensar também um pouquinho fora, né, desse eixo aqui, sul-sudeste, né? A comunicação não acontece só aqui, né? Não acontece só aqui. Então, acho que a pandemia trouxe pra gente a possibilidade de trabalhar de forma remota, né? De trabalhar aquela desculpa, né? De que, putz, é que a pessoa não tá aqui na cidade, a produção inteira tá acontecendo aqui, tudo tá acontecendo aqui, não. Né? Acho que agora é hora de capilarizar tudo, entendeu? Quem não tá fazendo isso, gente, tá dormindo no ponto, assim, né? Então, sinto ainda que sim, tem um movimento forte, grande, que ele precisa continuar, né? Da gente reivindicar esses espaços, porque eles estão aí também, estão rodando, tem mais visibilidade, mas eu também acredito que tem uma outra força motriz aí, que é exatamente essa de outros meios, outros modelos, outras pessoas, outros formatos, outros sotaques, outras cidades, outros territórios, né? Outros corpos, né? E acho que a internet, ela democratiza isso, sabe? Eu acho que o grande lance aqui é a democratização, ainda mais depois de tudo que a gente viveu, né? Se a gente não tiver a democratização no mínimo espaço possível, né? A gente não vai chegar lá, né? Então é uma questão de sobrevivência, né? De garantir outras formas de vida, de garantir outro modelo. Esse modelo tá quebrando, né? Então, acho que é bem por aí, assim. Eu vejo muito como a gente precisa continuar, e no paralelo eu acho que a gente precisa olhar para outras formas de comunicar, outras formas de se arquitetar um espaço ali de trabalho. É isso, quando você não tem diversidade, você não tá ouvindo todas as vozes, né? Você não tá vendo um problema que às vezes é muito complexo de uma forma ampla, né? Você não tá ouvindo todas as vozes, você não tá contando tudo, né? Então eu acho que a comunicação, inclusive, fica falha quando isso acontece, né? Acho que é bem por aí, é continuar reivindicando o espaço, ocupando o espaço, mas também verbalizando, vocalizando sua voz, assim, tendo novos formatos de trabalhar. Sim, concordo muito com o que a Janaína falou. Acho que tem iniciativas muito interessantes para formar também comunicadores, né? Então, por exemplo, nós, Escola de Jornalismo, né? Tem também agora um trabalho muito interessante de formar mais comunicadores indígenas, que é muito essencial para a gente ouvir essas pautas realmente de quem está vivendo ali, seja nas cidades como nas aldeias. Então, é muito interessante, tem vários projetos de formação desses comunicadores. E muito passa por nós também, né? Porque a gente está muito acostumado a consumir notícias e comunicação de grandes mídias, né? Sendo que tem projetos muito interessantes e realmente, assim, olhar e questionar da forma que a gente está consumindo essas notícias, de quem a gente está consumindo essas notícias, porque às vezes é isso, sabe? É um clique, é acompanhar ali essas notícias de outros perfis que estão fazendo um trabalho muito legal, que estão pensando novas formas de se organizar, como a Janaína comentou, que isso já faz muita diferença, sabe? Assim, e é isso, assim, já tem várias pesquisas mostrando o quanto a diversidade é importante em várias áreas e traz muitos benefícios, inclusive lucrativo, porque, como a Janina falou, né, são olhares diferentes que vão resolver problemas mais facilmente, porque são pessoas diversas que estão ali trabalhando numa mesma coisa. E eu acho que no jornalismo é mais essencial, na comunicação é mais essencial ainda, né, porque você está contando histórias, você tá formando pontos de vista ali. E são pontos de vista que não vão aparecer se não tiverem pessoas pretas. Então, com pessoas pretas ali no lugar, vão surgir pautas que não surgiriam se pessoas pretas não estivessem ali. Vão surgir poréns e questões dentro de assuntos que não iriam aparecer se pessoas pretas não estivessem ali. E aí a gente vai falando de todas as outras interseccionalidades, né? Então, é necessário, assim, que tenham esses olhares para que a informação, a comunicação fique rica, né? Porque senão você vai estar sempre ali olhando de um ponto e esquecer
acontecendo vários outros ali, né? Então, é essencial, assim, que tenha essa diversidade e que a gente passe a pensar também na forma que a gente consome e dar espaço também para essas pessoas, sabe? Parte da gente um pouco também, assim, como consumidores, de buscar também essas iniciativas e entender o quão elas são importantes, né? Verdade, existem vários canais que a gente pode acessar. Eu pensei na Agência Mural, você falou do É Nós, enfim, Alma Preta Jornalismo. Pensando nisso, gente, a gente já está encerrando o nosso episódio. Eu queria muito agradecer vocês, mas eu queria que vocês, se vocês quiserem compartilhar mais algum ponto ou indicar a leitura, vocês falaram muito de música, né? Acho que você falou do KLJ, Janaína, vocês falaram do Emicida, assim, Racionais, acho que moldou muito minha trajetória também, principalmente sendo uma mulher negra que veio de São Paulo também, da Zona Sul de São Paulo. Então, eu lembro quando eu ouvia Racionais falando meu bairro, eu falei, caralho, desculpa a gente falando palavrão, mas caramba, o meu bairro está numa música. Então, acho que é uma forma de nos reconhecer. Eu queria ouvir se vocês têm alguma indicação, não só de música, enfim, outros canais, outros artistas, outras mídias para acompanhar. Eu queria dizer mesmo, assim, para as pessoas ouvirem, eu ia falar rap, mas o hip hop, ele é tão mais amplo do que isso, assim, né? Eu acho que é uma filosofia de vida quase. Mas ouvirem hip hop de verdade, assim, acho que tem várias pessoas super importantes, atuantes, né? A gente tá falando de KLJ, a gente tá falando de Taíde, a gente tá falando de Rapping Hood, a gente tá falando de Tashi Trace, né? Eu acho que tanto pensar... ouvir o hip hop, né, pensando a letra, a batida, o som que isso causa no meu coração, mas também vendo como essas pessoas se organizam, né? Como que um cara tá aqui há 30 anos com um grupo de rap, tem uma loja, consegue lançar artistas novos, né? O KLJ é essa pessoa, né? Um grande professor, você vê ele tocando, é uma grande aula, né? É uma honra, inclusive, estar ali e aprender tanta coisa num espaço tão curto ouvindo música, né? Que você só foi pra se divertir, de repente você tem uma aula. Então, é entender mesmo até como essas pessoas se movimentam, o que elas têm feito, por que elas estão aí até hoje, né? O que é o passado, o que é o presente, o que é o futuro, né? O futuro tá aí, tem muita gente nova também se organizando. Então, na música, eu realmente vou recomendar hip hop, não tem jeito, as pessoas não me aguentam mais falando ou me ouvir falando disso. E queria indicar um livro também que eu tô lendo, que chama A Terra Dá, a Terra Quer, que é do Antônio Bispo dos Santos. E ele fala muito em triturar o pensamento colonial, né? E fazer outra matéria com esse pensamento, né? Que é mais nossa. Então, essas são as minhas dicas. Bom, eu também amo muito hip hop, então sou suspeita pra falar, porque é muito importante na minha vida. Mas eu vou dizer também, eu era do extremo norte de São Paulo, agora eu tô morando na Vila Maria faz muito tempo, berço quase do funk paulista, e eu também sou uma pessoa que gosta muito de funk e acho muito interessante, porque acho um ritmo também onde a gente fala muito daquilo, né, de sair, claro, falar também das nossas questões, e é importante, mas também falar do nosso cotidiano e se divertir e poder ser feliz. E eu acho que o funk traz um pouco disso também, sabe? De falar da nossa rotina e de falar também da rotina de quebrada e celebrar essa rotina de quebrada e falar dos nossos desejos, das nossas ambições. Então, acho também, aqui tem a GR6, né, que toma conta do meu bairro aqui, e cara, é muito foda ver o quanto ela cresceu e o quanto se movimenta, sabe, assim, e o quanto é uma organização que são pessoas ali que conseguiram se organizar e é muito incrível, assim. Então, queria falar disso também. E é isso, queria agradecer o papo, foi muito interessante e eu amei. Foi muito bom, queria agradecer também, obrigada. Prazer de conhecer também Dandara, muito massa, né? Quantas coisas, né, que confluem, né? Sim. Dandara, Janaína, eu preciso mais uma vez agradecer pela disponibilidade, troca e participação de vocês. Este episódio do podcast A Voz da Cor fica por aqui. O roteiro foi elaborado pelo Vinícius Reis e Juliana Ribeiro, a edição da Toro Áudio e a apresentação e redação foi minha, Gabriela Araújo. Antes de encerrar, eu deixo o convite para vocês ouvirem todos os episódios no Spotify do Da Cor. Até o próximo episódio. Tchau, tchau!